Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifong. Temos um programa muito especial para vocês hoje, então apertem o botão de curtir assim que entrarem na transmissão. É ótimo estar de volta e vamos direto ao assunto, então não deixem de curtir enquanto chegam. A primeira coisa que quero abordar são as atualizações sobre Operação Verdadeira Promessa 4 do Irã e sua retaliação à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel, que entra em sua terceira semana. As últimas notícias e desenvolvimentos, claro, são de que o Estreito de Hormuz está completamente fechado. Não há nenhum navio passando. 0 embarcações comerciais se movendo pelo Estreito de Hormuz sem a permissão do Irã. Mas isso não é tudo o que o Irã está fazendo. Em retaliação ao ataque dos Estados Unidos à ilha de Karg, e diante das ameaças dos Estados Unidos e de Israel de que atacarão as instalações de petróleo da ilha de Karg, se a situação continuar a escalar, o Irã já, de forma preventiva, pode-se dizer ou ofensiva, passou a atacar as instalações e locais de energia de aliados-chave dos Estados Unidos. O principal alvo é os Emirados Árabes Unidos. O Irã atingiu o principal porto de petróleo dos Emirados e o aeroporto de Dubai, que armazena muito combustível nas últimas 24 horas. O maior porto e instalação de armazenamento dos Emirados, Fujairah, e o aeroporto internacional de Dubai foram alvo de ataques de drones, enquanto o Irã continua a mirar na infraestrutura de transporte e petróleo do Golfo. Os voos foram temporariamente suspensos em 16 de março, depois que um incêndio começou no aeroporto, após um incidente envolvendo drones. O incêndio também se espalhou após um ataque de drones ao porto e à zona industrial de Fujairah, estrategicamente importantes, uma das maiores instalações de armazenamento de petróleo da região. E então continua, isso é da BBC, dizendo que o Irã lançou mais de 1.900 mísseis e drones apenas contra os Emirados Árabes Unidos, desde que a guerra de agressão entre os Estados Unidos e Israel começou em 28 de fevereiro. Aqui está uma imagem do incêndio em Fujairah, que estava fora de controle nas últimas 24 horas, enquanto esses ataques de drones aconteciam. Agora, o que há de importante em Fujairah? Precisamos revisar isso um pouco, porque acho que é realmente importante. A própria Reuters estava falando sobre Fujairah antes dos ataques, porque o Irã não tem blefado nem um pouco em relação ao que vem fazendo durante a Operação Verdadeira Promessa 4. Eles disseram que vão atingir esses locais, vão atingir todos os ativos dos Estados Unidos, todos os ativos estratégicos das Forças Armadas Americanas na região, nos estados do Golfo, e, claro, também vão atingir Israel, o que abordaremos em seguida. Mas por que o porto de Fujairah é tão importante para o mercado de petróleo, agora que sabemos que o Estreito de Hormuz está fechado? Algumas operações de carregamento de petróleo foram suspensas. Isso foi antes do ataque. O porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, é um importante centro global para o reabastecimento de navios, além de exportar petróleo bruto e combustíveis após um ataque de drones. Em média, Fujairah exportou mais de 1,7 milhão de barris por dia de petróleo bruto e combustíveis refinados no último ano, um volume equivalente a cerca de 1,7% da demanda mundial diária. Ele está localizado no Golfo de Omã, a aproximadamente 70 milhas do Estreito de Hormuz, que está efetivamente fechado hoje, aumentando a importância dos fluxos de Fujairah para o mercado global de petróleo durante o conflito atual. Então, por que isso é importante para os Emirados Árabes Unidos? Bem, antes do início da guerra, o país produzia 3,4 milhões de barris de petróleo bruto por dia, operando um oleoduto de 1,1 milhão de barris por dia, que pode transportar parte do petróleo para contornar o Estreito de Hormuz. Portanto, tudo isso se resume a contornar o Estreito de Hormuz. E o Irã está dizendo, vocês não vão fazer isso. Então, interrupções significativas em Fujairah
forçariam o terceiro maior produtor de petróleo bruto da OPEP a interromper ainda mais a produção. E você sabe qual será o impacto disso? Aumentos massivos nos preços do petróleo, como já estamos vendo em toda a região. Quero apenas mostrar exatamente o que foi visto nas últimas horas no aeroporto de Dubai. Lá você pode ver os incêndios e a fumaça subindo. Isso vem do The Cradle, Charmin Narwani, uma grande amiga do programa. Aqui você vê exatamente como estão os danos, e parecia ainda pior durante a noite. Aqui estão mais imagens e vídeos de como está o aeroporto. Então, o Irã, eles têm centenas, provavelmente centenas de milhares de drones. Claro, o Irã tem sido muito cauteloso. Of course, Iran has been very circumspect. They have not shared exactly how Eles não divulgaram exatamente quantos mísseis e drones têm em seu arsenal. Mas uma coisa é certa, eles se tornaram cada vez mais estratégicos em relação a esses ataques. E não demonstraram nenhum sinal, nenhum indício de que pretendem diminuir o ritmo. Os preços do petróleo não estão indo muito bem no momento. Podemos ver isso, e veremos ainda mais claramente quando falarmos sobre o Estreito de Hormuz. Acredito que caíram para pouco abaixo de $100 por barril. O Brent, acho, ficou abaixo de $100 depois de grandes picos nos últimos dias. Mas tudo isso se deve à manipulação do mercado. E a tendência continua indo na direção errada, com alguns analistas dizendo que poderíamos ver $150, $200, talvez até mais, nas próximas semanas. Se isso continuar até abril, teremos uma primavera muito, muito difícil. Muitos observaram na The Economist e em outros veículos que esta já é uma crise do petróleo pior do que a que ocorreu na década de 1970, quando a crise do petróleo da OPEP desencadeou uma recessão econômica geral, embora não tão devastadora quanto a de 2008, ainda assim incrivelmente devastadora para milhões e milhões de pessoas. E é esse tipo de sofrimento que está por vir devido a esta guerra. Ainda assim, os Emirados Árabes Unidos foram alvo de críticas. As instalações de petróleo do Bahrein foram atacadas. A Arábia Saudita agora, há muita conversa sobre operações de bandeira falsa. E o Irã advertiu que não está tentando atingir instalações de petróleo que não sejam estratégicas. Não está tentando impedir que esses países possam comercializar petróleo se cooperarem com o Irã. Mas se eles usarem suas plataformas, seus recursos, seus países para ataques contra o Irã, então haverá retaliação. E foi exatamente isso que aconteceu com os Emirados Árabes Unidos. Você deve saber que os Emirados foram um dos países mais entusiasmados em aderir aos Acordos de Abraão. Tem sido um verdadeiro fantoche de Israel quando se trata da guerra no Iêmen, traindo completamente a região de várias maneiras. Portanto, os Emirados Árabes Unidos têm usado seu território para ataques contra o Irã e pagaram o preço por isso. Agora, os Estados Unidos e Israel, embora haja alguma discordância entre eles sobre atacar ou não as instalações ou o comércio de petróleo iraniano, ainda assim, o Irã não vai seguir a liderança dos Estados Unidos e de Israel. Eles estão retaliando, tentando causar danos equivalentes. Não necessariamente do mesmo tipo, mas equivalentes. Da maneira que podem, atingindo os Estados Unidos, onde mais dói, na economia global. É aí que a região se encontra no Golfo. O Irã está concentrando-se agora principalmente em ataques com drones na região do Golfo, inclusive com seu aliado na resistência iraquiana, a Kataib Hezbollah, bem como com outras forças na região, como o Hezbollah. Eles estão focando principalmente, especialmente o Irã, no uso de ataques com drones, enquanto o Irã direciona seu fogo de mísseis contra Israel. Missile fire on Israel. And this is where things are getting very difficult. E é aqui que as coisas estão ficando muito difíceis. Difíceis para o outro lado, o outro agressor, o principal agressor nesta guerra, que é o chamado Estado de Israel. Aqui está o Mint Press News. Eles relataram que nas últimas 24 horas, o Irã atacou Israel 15 vezes. Estamos vendo algumas imagens surgirem aqui e vou mostrar um pouco delas. Há danos massivos no centro de Israel, onde um míssil balístico atingiu o que acredito ser uma área residencial.
O Irã está infligindo dor a Israel todos os dias. No domingo, 15 de março, houve relatos de que durante esses 15 ataques, às vezes a cada 3 horas outro caía. Era uma saraivada constante. E agora, está realmente difícil esconder os danos que estão sendo causados a Israel, incluindo relatos de que o país basicamente ficou sem interceptadores, ou está com estoques extremamente baixos, e que os Estados Unidos têm conhecimento disso. Eis um grande exemplo. A NBC News, em Tel Aviv, registrou isso na noite passada. Eles capturaram um míssil hipersônico iraniano, escapando completamente das chamadas defesas aéreas israelenses e atingindo Tel Aviv. Isso está acontecendo todas as noites. Portanto, esse é um ponto importante sobre a próxima promessa. Todas as noites, Israel sente a dor do fogo de mísseis iranianos, enquanto a região do Golfo sente a dor dos ataques de drones, tanto do Irã quanto da resistência. É aí que a Operação Verdadeira Promessa 4 se encontra neste momento. Essa operação está causando muito medo dentro do establishment político, especialmente em Washington. Também ouvimos relatos vindos do próprio Israel. Mas, neste momento, a grande notícia é que há fontes próximas ao governo, segundo o Axios. E vale lembrar que o Axios tem atuado... desculpe por isso, isso sempre acontece com StreamYard. De qualquer forma, aqui está o relatório do Axios. O Axios tem funcionado, especialmente nos últimos anos, como um canal para o Washington oficial e para a comunidade de inteligência. Uma fonte do governo Trump disse que autoridades importantes ao redor de Trump estavam relutantes em relação à guerra e queriam mais tempo. Mas Trump ignorou todos eles e disse: "Quero fazer isso agora." Ele superestimou grosseiramente sua capacidade de derrubar o governo iraniano, o regime, sem enviar tropas terrestres. Então, aqui está o panorama geral por trás das cortinas. A guerra com o Irã é a primeira vez que o estilo de Trump tornou impossível para ele simplesmente conversar ou improvisar uma saída. Alguns, em seu círculo íntimo, estão sentindo o que um funcionário chamou de remorso do comprador, com temores crescentes de que atacar o Irã tenha sido um erro. E agora você deve estar se perguntando se eu estou derramando lágrimas. Não, não estou derramando lágrimas, porque isso não foi apenas obra de Donald Trump. Foi todo o establishment político que permitiu que ele seguisse em frente com isso. Houve um enorme consenso geral, não necessariamente sobre como fazer, mas certamente sobre fazê-lo. Portanto, a responsabilidade recai sobre esses belicistas, e não há lágrimas aqui por isso. Ainda assim, isso é muito revelador. O que isso demonstra é que a resposta do Irã, sua capacidade, os pegou de surpresa. Acredito que o maior problema deles é que não sabiam que o Irã poderia fazer o que está fazendo agora, que poderia ir até o fim. Agora, entrando na terceira semana, ficou demonstrado que o país não está esgotado, não está militarmente derrotado. Na verdade, está seguindo uma estratégia persistente e muito específica, que só vem se intensificando com o passar do tempo. E aqui está o Washington Post dizendo: as táticas do Irã. Trump está ansioso para declarar vitória, mas um Irã enfraquecido ainda tem cartas para jogar. Os Estados Unidos e Israel paralisaram as forças iranianas em 2 semanas de guerra, diz o Washington Post. Mas a capacidade de Teherã de interromper o fluxo de petróleo e seu estoque de urânio complicam os esforços para encerrar o conflito. Então, essa é a narrativa que está sendo divulgada em todos os lugares, de que Donald Trump não tem nenhum caminho para a vitória. Eles não querem reconhecer a capacidade do Irã de continuar lutando. E não devemos esperar que a elite de Washington, nem ninguém dentro da comunidade de inteligência, nem qual pessoa dentro da estrutura de poder do Império Americano, reconheça as capacidades do Irã. Você não vai conseguir isso. Mas o que você vai ter, o que vimos repetidas vezes, é uma série de relatos dizendo que as coisas simplesmente não estão indo bem.
Agora, isso é algo regional, certo? Aqui está o Iraque neste momento. Você deve ter visto que, alguns dias atrás, acredito que foi em 13 de março, houve um ataque iraniano a aviões-tanque KC-135 na Arábia Saudita, essencialmente destruindo esses aviões. Ninguém ficou ferido nesse ataque. Mas então acredito que nem 48 horas antes disso, houve um ataque da resistência iraquiana, ou pelo menos um ataque reivindicado pela resistência iraquiana, derrubando, não um, mas 2 KC-135 que sobrevoavam seu espaço aéreo. Not one, but two KC-135s going over its airspace. The KC-135, one of them crashed and Um dos KC-135 caiu, e acho que havia 6 pessoas que morreram nesse incidente, ou 6 entre mortos e feridos. E então, é claro, houve aquele que conseguiu retornar em segurança ao aeroporto Ben Gurion, em Israel. Mas agora, observe o espaço aéreo ao redor do Iraque neste momento. Está um pouco borrado, mas note que aqui é a Arábia Saudita e aqui é o norte da Síria. E como se pode ver, o espaço aéreo iraquiano está sendo completamente evitado. Isso é um sinal claro de que a guerra regional prometida pelo Irã já está acontecendo. Há um enorme problema que o Império dos Estados Unidos enfrenta, e é o fato de que ele não consegue resistir à solidariedade das forças regionais que surgiram para lutar ao lado do Irã neste momento. Essa é uma das coisas sobre as quais não se está falando. E eu nem tenho amplitude ou alcance para abordar isso aqui, porque neste momento, como você deve saber, o Hezbollah está conduzindo um número recorde de operações contra Israel. Eles têm um motivo para lutar que vai além do Irã, porque sabemos que Israel está no processo de cometer crimes de guerra absolutamente genocidas contra o povo libanês. E estão usando a guerra com o Irã como pretexto para intensificar, mais uma vez, seus crimes contra a humanidade contra o povo libanês. O Hezbollah foi reativado e, de fato, vem realizando um número recorde de operações. Eles destruíram mais de meia dúzia de tanques Merkava. Seus foguetes e mísseis também estão atingindo o norte de Israel, causando impactos diretos. Autoridades israelenses já observaram que estão surpresas por terem sido atingidas com tanta força pelo Hezbollah e que não há fim à vista. Portanto, a situação só está piorando para os Estados Unidos e Israel, e isso provavelmente continuará à medida que a guerra se prolonga. Agora, há alguns relatos de que a Operação Verdadeira Promessa 4 fez com que os Estados Unidos não quisessem continuar com a guerra. Temos ouvido isso nas últimas semanas, mas o clamor a respeito só fica mais alto. Este é Jeremy Scale, o renomado jornalista agora no Dropsite News, dizendo que autoridades iranianas têm ignorado o pedido particular de Witkoff para conversar. O enviado especial de Trump tem mandado mensagens de texto ao ministro das Relações Exteriores do Irã, pedindo para iniciar negociações. O Irã afirma que a guerra só terminará quando acreditar que estabeleceu uma dissuasão de longo prazo. Donald Trump tem levado uma vida dupla ao conduzir publicamente a guerra contra o Irã. Ele se gaba regularmente de que o poderio militar do Irã foi dizimado, sua liderança eliminada e que poucos oficiais permanecem vivos em Teherã, agora implorando para conversar com ele. Eles querem negociar desesperadamente, disse Trump. Ele afirmou isso ontem, 15 de março. Estamos conversando com eles, mas não acho que estejam prontos, mas estão bem perto. No entanto, segundo Abbas Araghchi e de acordo com autoridades iranianas, nenhuma resposta foi enviada às mensagens de Witkoff. Então é esse o estado das coisas. Isso mostra o nível de desespero que existe neste momento por parte dos Estados Unidos e de seus representantes. Ainda assim, não há absolutamente nenhuma esperança de que as negociações continuem ou sejam retomadas neste momento. Porque, sejamos honestos, este foi um caso criminoso que o Irã não pode permitir que se repita. Vale lembrar que eles estavam negociando com os Estados Unidos antes de a Guerra de 12 Dias acontecer, nas primeiras semanas de junho.
And Israel was the one to have E foi Israel quem teve, bem, é claro, o apoio dos Estados Unidos. Eles iniciaram o primeiro ataque, o ataque surpresa. Desta vez foram os Etzles e Israel, mesmo enquanto o Irã negociava com os Etzles. Então, mais uma vez, essas negociações se mostraram uma farsa. E a Operação Verdadeira Promessa 4, ondas, múltiplas ondas, você pode ver. Acompanhe Al-Mayadeen. É possível ver os comunicados do exército iraniano. Há pelo menos de 3 a 5 comunicados, quase todos os dias, sobre ondas de ataques com mísseis e drones atingindo vários alvos. Acredito que neste momento, Al-Judéia está sob fogo. Sabemos que o Kuwait se tornou um alvo importante. E, é claro, o regime israelense se tornou um alvo contínuo, que continuará enfrentando bombardeios diários até que haja dissuasão de longo prazo que o Irã busca. Eles querem garantir, e repetiram isso várias vezes nos últimos dias, que não possam ser atacados novamente. E isso significa, essencialmente, expulsar os Estados Unidos da região militarmente e fazê-lo da melhor forma possível para o Irã, da maneira mais pacífica possível, entre aspas, sem um banho de sangue, mas por meio de ataques e investidas estratégicas, usando seu arsenal para eliminar a tecnologia e a infraestrutura que permitem aos Estados Unidos estarem ali. Porque não importa. Aqueles 30 mil, 40 mil, 50 mil soldados não importam de verdade. Eles estão escondidos em hotéis. Não podem fazer nada se suas bases forem desativadas. Os Estados Unidos estão agora enviando 5.000 fuzileiros navais do Japão para o Oriente Médio, em uma operação que provavelmente será muito desastrosa e catastrófica, para tomar alguma parte da costa ou tentar retomar o Estreito de Hormuz por meio de alguma ação imprudente, ou, como muitos têm dito, para tomar o petróleo na ilha de Karg e tentar pressionar o Irã dessa forma, por meio de algum tipo de incursão. Será um grande desastre se fizerem isso, porque, obviamente, o Irã está preparado. E aqui está o porta-voz das Forças Armadas iranianas, que desta vez falou em inglês, na verdade zombando da fúria épica, a operação que Donald Trump e os Estados Unidos estão conduzindo contra o Irã. Isso é uma espécie de indicação de como as coisas estão neste momento. Mensagem ao presidente dos Estados Unidos. O resultado de uma guerra não pode ser determinado por tweets. O desfecho de uma guerra é decidido no campo de batalha, o mesmo lugar que você e suas forças não ousam se aproximar, e sobre o qual você só consegue falar em seus tweets. É melhor chamar essa guerra de medo épico, em vez de fúria épica. Medo épico. É isso que o Irã vê agora. Eles estão sentindo o cheiro do medo. Eles percebem que os Estados Unidos estão em desvantagem de várias maneiras. Vamos falar sobre o Estreito de Hormuz no final do programa, porque é um exemplo crucial disso, e podemos ver o colapso acontecendo em tempo real. Agora, os Estados Unidos e Israel mataram mais de, acredito, 1.300 pessoas no Irã. Há mais de 18.000 feridos, pelo que sabemos. Eles estão mirando em infraestrutura e alvos civis. Estão fazendo o que sabem fazer, em travar uma guerra, tentando causar o máximo de sofrimento possível à população iraniana. Como você deve ter visto em vários vídeos nas minhas redes sociais, há inúmeros exemplos de como o povo iraniano simplesmente não se intimida com a violência desenfreada do império. Aqui está um iraniano que disse: "Não temos medo dos Estados Unidos, porque Deus é maior, e Deus está conosco." Se você puder ver o vídeo aqui, observe o que acontece. Não vou reproduzir o som, mas vou mostrar o que acontece. Lá está o ataque. E você percebe como ninguém está fugindo. Isso foi durante o dia de Quds. Quero dizer, é isso que está acontecendo no Irã. As pessoas estão se reunindo todos os dias, man. Há bombas caindo sobre suas cabeças e eles ainda estão nas ruas, comemorando, exigindo, entoando slogans, defendendo sua soberania e pedindo que os Estados Unidos e Israel saiam de seu país. Essa é a situação.
Quero dizer, é assim que a guerra funciona. É assim que os Estados Unidos e Israel sempre agiram. Eles tentam aumentar as apostas. Tentam, entre aspas, cortar a grama. Já vi até a grande mídia ocidental dizer que Israel está cortando a grama no Irã, o que é absolutamente ridículo, porque não há comparação entre o Irã e a Palestina que eles colonizaram. Mas ainda assim, esse é o tipo de retórica que se ouve vindo dos Estados Unidos e de Israel, de que estão tentando causar o máximo de dor possível. Você ouve o Pete Hegseth o tempo todo se gabando disso. E agora o povo iraniano está mostrando, inclusive por meio de suas forças armadas, que está travando uma luta incrível, uma que acredito muita gente não esperava nos últimos anos. Eu recebi muitas críticas neste canal, pessoal. As pessoas diziam, Dani, e a Operação Verdadeira Promessas 3? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Você vive dizendo que o Irã tem esta ou aquela capacidade, e mesmo assim eles não fazem nada. Eles não tomam a iniciativa. E por aí vai. E agora vemos o porquê. Agora vemos que o Irã estava se preparando para o longo prazo. Eles estavam se preparando para uma guerra prolongada, sabendo, com razão e inteligência, que os Estados Unidos acabariam indo direto na jugular e que lançariam tudo o que tivessem contra o Irã novamente. E o Irã queria iniciar uma operação que não pudesse ser interrompida pelos Estados Unidos. E esta, a grande crise agora causada pelas operações do Irã. Os Emirados Árabes Unidos, seu porto de petróleo em Fujairah, Bahrein, Kuwait, poderíamos continuar listando. O Catar interrompeu o fornecimento de gás. Esta é uma grande crise, e o Estreito de Hormuz está fechado. O Irã tomou a iniciativa, e agora a questão não é mais quem vai piscar primeiro, mas quem vai quebrar primeiro. E parece cada vez mais que os Estados Unidos estão apenas tentando ganhar tempo e encontrar uma forma de declarar a vitória, sem que a vitória esteja de fato ao alcance do império. Portanto, este é um momento monumental na história. E todos nós precisamos estar cientes disso. Agora, um dos desenvolvimentos realmente interessantes que ocorreram, pessoal, neste momento, tem a ver com o fato de que sabemos que, ao longo dos anos, Israel perdeu uma imensa quantidade de legitimidade em todo o mundo, especialmente no mundo ocidental, onde pessoas na Europa e nos Estados Unidos testemunharam o que Israel fez e continua fazendo em Gaza, no Líbano e, é claro, o que fez contra o Irã em seus 2 ataques agora violentos contra o povo e o governo iranianos. Então, as pessoas vêm perdendo qualquer tipo de simpatia, legitimidade, qualquer tipo de apoio ao Estado de Israel há muitos anos. Já estamos no 3º ano desde 17 de outubro de 2023. Uma das coisas que aconteceram durante esse tempo é que, claro, tem havido muita informação sendo mostrada e espalhada por aí, até mesmo através de atos que nem são reais, certo? Muitos dos ataques com mísseis iranianos e coisas do tipo foram reaproveitados ou reciclados. Mas também temos o Grok e o Sheiks tentando nos dizer que ataques reais a Israel, ataques verdadeiros a Israel, são falsos. Então há uma enorme guerra de propaganda, uma imensa névoa de guerra. No entanto, um desenvolvimento que não pode ser ignorado é essa grande conversa acontecendo em todas as redes sociais, especialmente no X, sobre o paradeiro de Benjamin Netanyahu. Porque, sejamos honestos, Netanyahu não tem estado muito presente ultimamente, especialmente à medida que os ataques a Israel se intensificam. Isso levou muitas pessoas a se perguntarem: Netanyahu já está morto ou está vivo? Porque o Irã disse desde o início que ele era o alvo. Isso é algo que eles já fizeram antes. Bem, aqui está o que Ben Swann diz. E eu só quero deixar claro, antes de reproduzir isso, que não sou especialista em IA nem nada do tipo, em análise forense de vídeos, etc. Então, nada disso é a minha opinião. Mas depois, eu vou dar a minha opinião sobre o que acho que realmente aconteceu com Netanyahu, se ele está morto ou vivo. Aqui está a visão de Ben Swann, adotando a posição de que há um grande problema, questionando onde esse cara realmente está, dadas as reações muito estranhas nas redes sociais
e a enorme conversa que está acontecendo sobre o paradeiro de Benjamin Netanyahu. O próprio Netanyahu divulgou alguns vídeos nas últimas horas. Bem, aqui está a reação de Ben Swann a tudo isso. Na verdade, vou recortar esse trecho se você perceber na reprise. Vou recortar esse segmento e colocar apenas o link na descrição do vídeo para as pessoas assistirem, caso você esteja se perguntando onde ele está se assistir depois do programa. Porque com a música, há muitas violações e problemas quando músicas com direitos autorais tocam ao fundo. Mas, de qualquer forma, eu queria comentar um pouco sobre isso, porque aquele último ponto era exatamente o que eu queria enfatizar. Quero dizer, olha o que o Ben Swann está dizendo. Esses vídeos parecem muito estranhos e suspeitos. E se eu apenas os observasse, diria que no mínimo parecem encenados e um pouco manipulados. Certo. Há algum tipo de manipulação acontecendo. Não vou dizer que os vídeos são completamente gerados por IA, mas também não vou afirmar que ele está morto neste momento. Não posso verificar isso. Não posso confirmar isso. Mas o que posso dizer é que é muito estranho que ele supostamente esteja passeando por cafés, se divertindo, enquanto seu país está sendo bombardeado pelo Irã, enquanto Israel está envolvido nessa violência desenfreada, e que ele supostamente tem esses grandes objetivos estratégicos que querem alcançar contra o Irã. Você pensaria que, como primeiro-ministro de Israel, ele estaria na linha de frente, como esteve depois de 7 de outubro, durante o genocídio, fazendo comentários constantes sobre o Irã e sobre a própria guerra. Ele não está abordando a questão. Ele só está dizendo, olhem, eu estou vivo. Olhem, vocês podem ver minhas mãos, podem ver que estou por aí. E ele está usando o mesmo uniforme nos dois vídeos. Há, obviamente, um enorme elemento de encenação ou de relações públicas. Quero dizer, não deveríamos nos surpreender com isso, porque Israel é muito conhecido por sua capacidade de mentir e de fazer o que for possível para manipular as ondas eletrônicas, os algoritmos e tudo mais, a fim de promover mentiras genocidas israelenses. Mas isso realmente supera tudo como algo incrivelmente estranho, considerando que sabemos que o Irã disse, desde o início, que iria mirar em Netanyahu e que de fato fez. E eles realmente não sabiam o paradeiro dele. Não puderam confirmar que ele estava morto. Mas, ainda assim, independentemente de ele estar morto ou não, não podemos confirmar isso. É muito estranho que ele esteja lidando com a situação dessa forma. E que sua equipe, sua administração, esteja tratando o assunto assim, para responder à tempestade nas redes sociais em torno disso. Então Netanyahu publica um vídeo. Este é sobre o primeiro vídeo que você viu na reportagem de Ben Swann. Eis o que a Reuters disse sobre a verificação. Eles afirmaram que conseguiram confirmar a localização do vídeo a partir de imagens de arquivo do café, que correspondiam à cena interna mostrada no vídeo. A data foi verificada com base em vários vídeos e fotos da visita de Netanyahu postados pelo café naquele mesmo dia. Mas ainda assim, isso não convence realmente ninguém de nada, porque sabemos que o próprio Israel é conhecido por encenações. Sabemos que durante o genocídio em Gaza, eles chegaram a encenar vídeos, esses tipos de rendição do Hamas, e mostravam que não queriam realmente entrar em confrontos com a resistência armada. Então, evitavam isso e tentavam subornar ou usar pessoas desesperadas para mostrar que estavam massacrando Gaza e fazendo o Hamas se render. E, claro, há todas as filmagens durante os ataques ao Irã, vídeos antigos sendo republicados como supostos ataques à infraestrutura militar iraniana, mas que na verdade datavam de anos anteriores, de ataques anteriores, inclusive durante a Guerra de 12 Dias. Então, Israel e os Estados Unidos têm acusado todo mundo de fazer isso, mas eles também têm feito, especialmente Israel. Uma das coisas mais suspeitas sobre isso é que Netanyahu estava ausente. Ele não compareceu à última reunião do Conselho Militar, que foi liderada por Israel Katz.
Isso, para mim, é muito incomum. Parece sugerir que se Netanyahu não está morto, então deve estar escondido profundamente ou gravemente ferido. Se você levar aqueles vídeos ao pé da letra, pode dizer, ok, ele não parece muito ferido, mas ainda há questões sobre câncer de próstata e outras coisas assim. But there's questions about prostate cancer, etc. Maybe he's very sick. But in my opinion, Talvez ele esteja muito doente. Mas, na minha opinião, se você quer saber minha conclusão sobre isso, todos esses sinais e pistas que Ben Swann analisou, e os que estou analisando aqui, mostram que ele está se escondendo e muito preocupado com a própria vida. A qualquer momento, o Irã tem informações de inteligência muito precisas sobre onde ele está. Se ele aparecer no lugar errado em Tel Aviv, ou até mesmo em Jerusalém, ele esteve em Jerusalém, nos territórios ocupados, tentando fazer parecer que estava no controle ali. Mas ainda assim, é óbvio que há tanta encenação acontecendo que provavelmente estão tentando entrar e sair rapidamente desses tipos de situações apenas para colocá-lo de volta em um bunker e escondê-lo. Há um relato de que ele faltou à sua 7ª reunião consecutiva do Gabinete de Segurança. Todos os outros estavam presentes. Onde está Benjamin Netanyahu? Agora, o Irã disse que vai perseguir Netanyahu e eliminá-lo, erradicá-lo. Quando o encontrarem, e quero apenas mostrar isso por precaução, o Irã é capaz de atingir bunkers. Não sei quão fortificados estão os bunkers que os oficiais israelenses estão usando, mas os mísseis do Irã atingiram com sucesso um bunker subterrâneo sob um prédio em Tel Aviv. Então, esses bunkers nem estão oferecendo o tipo de apoio ou proteção aos chamados cidadãos israelenses, os colonos israelenses, que talvez oferecessem no passado, porque o Irã tem atualizado continuamente seus mísseis, o Khaibar 4, aquela munição de fragmentação. Supostamente é realmente uma munição de fragmentação, mas ela se divide. Está indo em velocidades hipersônicas, Mach 8, Mach 9, até 10, e está se desintegrando, atingindo tudo a velocidades enormes, com um impacto gigantesco. Você não tem como se defender disso, e o Irã continua avançando nesse sentido. Então é aí que a situação de Netanyahu fica muito estranha, muito esquisita. Quando vi esses vídeos, pensei comigo mesmo, se eles não forem completamente gerados por IA, tem que haver algo errado neles. Eles têm que ser encenados. A iluminação é ruim, realmente estranha. Tudo neles, para mim, parecia incrivelmente forçado, incrivelmente encenado. E acho que o que isso realmente mostra é que Israel perdeu completamente o controle da narrativa, que não consegue, ok, vou colocar no mudo, mas o vídeo do Ben Swann de novo, só para mostrar vários trechos daqueles vídeos que ele estava exibindo. Porque se você apenas olhar para isso, tipo, isso é incrivelmente constrangedor. Olhe para a iluminação, tudo sobre isso, a roupa, é tudo tão encenado. Não há nada de genuíno nisso. Sem mencionar o fato de que ele está tentando provar que está vivo, o que significa que você já perdeu. Você perdeu a narrativa. Não apenas as pessoas desejam que você estivesse morto. O que muitas pessoas realmente desejam, por causa do que aconteceu em Gaza, do que continua acontecendo em Gaza, do que está acontecendo no Irã, no Líbano. Mas as pessoas querem ver. Quero dizer, isso é simplesmente absolutamente, tipo, olhe para este vídeo. Simplesmente não parece real. E olhe para ele tendo que provar que tem 5 dedos, porque havia um vídeo em questão. Eu posso até mostrar esse. Posso encontrar isso e mostrar. É tudo sobre esse vídeo em questão. As pessoas estavam dizendo que ele tinha dentes alterados, talvez até 6 dedos em uma das mãos. Muita gente disse que não era genuíno, e eu não posso verificar. Não sou especialista nesse tipo de coisa. Há tantas respostas e opiniões diferentes de pessoas diferentes. Mas aqui você pode ver um exemplo disso. Vou mostrar porque está viral em todos os lugares, em todo o X. Aqui está o Netanyahu. E as pessoas afirmam que viram 6 dedos nele ontem, enquanto ele falava. Deixe-me só de som aqui. As he was speaking, let me just turn off the volume here. And this is the video in question, okay? Because it was a public address
E este é o vídeo em questão, certo? Foi um pronunciamento público que ele fez em março. Como você pode ver, estou tendo problemas técnicos novamente com StreamYard. Mas vamos lá. Aqui está. Este é o vídeo em questão. Ele estava fazendo um discurso em vídeo e todo mundo achou que era IA, que havia algo muito estranho, que ele tinha 6 dedos, que seus dentes pareciam diferentes, talvez alterados. Difícil dizer, mas eu digo o seguinte: Netanyahu está se escondendo, e ele está se escondendo porque o Irã e a resistência, o povo palestino, toda a resistência, tem a iniciativa neste momento, em termos de onde estão na história. O mundo está vendo isso. Quem é o problema? Qual é o problema na região e no mundo? O que está causando a destruição? Quem está causando a destruição? Quem é o genocida? Quem é o belicista? Esse é o problema de Netanyahu. Nem mesmo Israel gosta de Netanyahu neste momento, por causa de toda a sua bagagem de corrupção. Mas a questão maior aqui é, por que Netanyahu se sente compelido a se esconder? Ele não deveria se sentir protegido, antes de tudo, por seu próprio regime. E não deveria se sentir protegido por aquele exército israelense superior? Não deveria se sentir protegido pelo povo israelense que depositou nele sua confiança e esperança? Não, nada disso é o caso. Netanyahu é um homem que cometeu crimes de guerra ao longo de décadas, crimes contra a humanidade. E agora, com essa guerra, Israel deu um passo maior do que as pernas e está pagando o preço por isso. É por isso que Netanyahu não pode aparecer em público. Também houve relatos de que o Irã tem inteligência dentro de Israel, que eles vêm virando israelenses contra Netanyahu, que tem uma estratégia porque não há muitas pessoas que gostam de Netanyahu. Então estão usando sua inteligência para tentar virar as pessoas contra ele, a fim de reunir informações sobre ele. E assim, podem conduzir operações como a que estão fazendo agora, para persegui-lo, eliminá-lo e forçá-lo a se esconder. É isso que eu acho que está acontecendo. Não podemos saber ao certo. Sei que é realmente insatisfatório não ter uma resposta. Ele está morto? Ele está vivo? Eu não ficaria surpreso se ele estivesse morto. Realmente não ficaria. Porque no fim das contas, com uma colônia tão pequena como Israel, constantemente querendo travar guerras, buscando guerras, não apenas guerras, mas guerras injustas, guerras de expansão, guerras por um grande Israel, guerras que exigem enormes quantidades de crimes de guerra, genocídio, violência. Essa violência é abominada não apenas pela comunidade internacional e pelo direito internacional, mas pelo mundo, certo? A maioria das pessoas não quer ver isso, a menos que você seja um sociopata daquela classe elitista de oligarcas, capitalistas, imperialistas, que prosperam e lucram com isso. Mas todo o resto não quer isso. Eles se voltaram contra Israel. A opinião pública global está no nível mais baixo de todos os tempos. Então eu não ficaria surpreso se primeiro Netanyahu estivesse politicamente acabado, e segundo, se ele sentisse que a cada dia restante de sua carreira política precisava se esconder, porque Israel não pode parar de travar guerras por causa dele. Ele precisa dessas guerras para ficar fora da prisão. Mas ainda assim, Israel também não pode parar de lutar, porque agora se colocou em uma situação existencial, uma crise existencial. Ou ela para o que está fazendo e enfrenta a ira das pessoas não apenas na região, mas também ao redor do mundo, que querem ver mudanças profundas na situação em relação à Palestina e, é claro, a autodeterminação dos povos que vivem ali. Mas então, sabe, eles continuam a travar a guerra, o que no mínimo ajudará Israel a tentar alcançar esses objetivos horríveis. Mas infelizmente, o deixará vulnerável à possibilidade de derrota. Essa sempre foi a posição aqui. Se você olhar para isso de forma objetiva, não apenas porque eu sou, claro, 150% contra o que o regime israelense faz, o que de fato sou, mas nem se trata disso. Trata-se de olhar as coisas de maneira objetiva. Uma pequena colônia, só porque é apoiada, fortalecida e armada até os dentes pelos Estados Unidos, só porque possui armas nucleares, mais de 200 delas,
não significa que possa fazer o que quiser para sempre. Isso não significa que as pessoas não vão se levantar e resistir. E é isso que temos visto nos últimos 3 anos vindos de Israel: a resistência palestina e depois o Hezbollah. Veja o que o Hezbollah está fazendo agora. O Hezbollah está chocando Israel, levando-o a um estado completo de desespero e medo. E claro, há também o que o Irã está fazendo. A Operação Verdadeira Promessa 4 e as 3 anteriores durante a Guerra de 12 Dias, mostrando e ensinando uma lição a Israel, uma lição que ele não vai aprender. É incapaz de aprender lições. Mas o Irã deixou bem claro que vai continuar a golpear o regime israelense pelo tempo que puder e pelo tempo que for necessário para garantir que ele não seja uma ameaça para o Irã nem para o restante da região. Portanto, essa não é uma situação segura para Netanyahu. Há questões internas, é claro, a corrupção e tudo mais, mas essas questões não vão acabar com a carreira dele, nem com sua vida política, e tampouco com a vida política de sua equipe de maníacos, belicistas e genocidas. Não até que toda a colônia passe por uma transformação massiva que virá por meio dessa chamada Guerra Santa que eles estão tentando travar. Eles estão tentando lutar essa Guerra Santa, que na verdade é uma guerra territorial. É uma guerra expansionista, é uma guerra genocida, mas é uma guerra que, pelo menos do ponto de vista deste canal, sempre foi vista como impossível de vencer. E o Irã se levantou e disse sim, deixe-me mostrar porque essa é uma guerra impossível de vencer. A história mostra que os regimes coloniais não resistem ao teste do tempo, que eventualmente a autodeterminação prevalecerá. E então tudo passa a girar em torno do que acontece depois e da disputa sobre como essa autodeterminação realmente se manifesta, se é de fato concretizada ou se transforma em outra coisa, o que infelizmente aconteceu em muitos países. Mas ainda assim, o modelo de Israel está ultrapassado. E isso significa que Netanyahu, sendo um fervoroso, como era o nome dele mesmo, Sr. Milikowski, certo? Esse sujeito que, como todos os israelenses, são colonos sentados e agachados sobre a cabeça do povo palestino, e também aterrorizando o Líbano, a região, a Síria e outros lugares, e agora o Irã, eles estão vivendo em um sistema ultrapassado. Eles estão vivendo em um sistema obstinado em destruir tudo para garantir a sobrevivência e a expansão dessa ordem ultrapassada. E agora, o Irã está aqui para tornar as coisas muito difíceis. O restante da resistência também se levantou, no Iraque, no Líbano, com o Hezbollah e em outros lugares. E o Iêmen, ainda nem falamos sobre o Iêmen. O Iêmen está vindo, pessoal. O Iêmen está vindo pelo Estreito de Bab al-Mandab. Eles vão fechar aquilo muito em breve. Então, não parece bom. Netanyahu, ele pode estar vivo, mas está se escondendo. Ele não é uma pessoa corajosa. Ele não é um homem corajoso. É um covarde, alguém escondido em um bunker fortemente fortificado. Ele está fazendo, se é que realmente está fazendo, esses vídeos, ou se são apenas clipes adulterados por EA que estão sendo encenados, seja o que for, ele está por aí exibindo o que deveria ser visto como uma das demonstrações mais patéticas do que significa ser uma ordem moribunda, derrotada, ultrapassada, que só consegue realizar as formas mais repugnantes e vis de violência, genocídio e terrorismo que existem neste planeta. E é só isso que você tem? É tudo o que você tem. Você não tem mais nada. Você não pode oferecer mais nada. Então não se surpreenda quando o karma, quando tudo o que você fez, voltar como um bumerangue e se voltar contra você. E é isso que está acontecendo com Benjamin Netanyahu. Mesmo apenas a narrativa, o fato de as pessoas estarem falando sobre Netanyahu dessa forma, já deveria ser sinal suficiente de que o regime israelense entrou em sua fase final, uma espécie de período interregencial da colônia sionista israelense. Vamos ser bem honestos sobre isso. Este é o momento decisivo em que Israel enfrenta uma crise militar, econômica e existencial diante de si, uma crise política em escala mundial e agora, ainda pior,
uma crise de narrativa e de legitimidade, da qual a controvérsia sobre a morte de Netanyahu é uma parte enorme. Então é aqui que estamos. E isso também não vai parar. As pessoas dizem, gente, parem. This is not going to stop either. People are like, guys, stop. Everybody, Dave DeCamp, who's a great journalist, anti-war.com, posted something like, all right. David DeCamp, que é um ótimo jornalista, postou algo como: todo mundo precisa parar com isso. Eu ri e pensei, talvez as pessoas precisem parar de gastar tanto tempo se perguntando se esse vídeo, ou seja lá o que for do Netanyahu, é real. Mas isso é um sinal de algo. É um sinal de que esta é uma nova era que Israel inaugurou para si mesmo. Uma era que está avançando rapidamente em direção à sua própria ruína. É aí que estamos. Então temos mais um segmento, pessoal. Eu definitivamente quero falar sobre a situação do Netanyahu, porque é algo insano, pessoal. Quero dizer, é uma situação realmente louca. Mas quero rapidamente revisar o que acredito ser o checkmate absoluto que o Irã conseguiu neste momento, nesta guerra. É que, sabe, é difícil descrever historicamente o que este momento realmente significa para o mundo. Porque quando acontecem momentos decisivos, transformadores, momentos que realmente nos levam a um novo período da história, geopoliticamente, economicamente, globalmente, ainda não temos palavras para eles, porque ainda não os vivenciamos. E é exatamente aí que estamos agora. Estamos em um momento decisivo. É assim que eu o resumo, e é isso que quero que vocês levem de mim. Se virem alguma sabedoria no que estou dizendo. Estamos em um momento em que o Império dos Slaves agora se depara com uma ordem mundial, na qual as guerras a serem travadas no futuro não são apenas impossíveis de vencer para o Império dos Slaves, mas são demonstrações de um nível de capacidade entre os chamados estados, nações, governos e forças armadas adversários, que não são necessariamente iguais, mas estão à altura da tarefa, não apenas de confrontar o Império dos Slaves, mas de derrotá-lo. Então, de muitas maneiras, pode-se argumentar que a Rússia e a China têm forças armadas capazes de superar tecnologicamente o exército dos Estados Unidos, com seus avanços, gerações de caças, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos e assim por diante. No caso do Irã, pode-se dizer que o país não tem necessariamente a capacidade de impedir, por exemplo, o bombardeio aéreo de Teherã em ataques à distância, usando sistemas Aegis, JDAMs e outros tipos de mísseis, nos quais os Estados Unidos gastaram tanto dinheiro para desenvolver. Mas o que estamos testemunhando agora é que, primeiro, os Estados Unidos gastam bilhões em munições nesses ataques, e eventualmente ficarão sem, porque é assim que o complexo militar industrial americano funciona. This is how the U.S. military-industrial complex works. U.S. military contractors only produce as much. Os contratantes militares dos Estados Unidos produzem apenas o suficiente para garantir o contrato que desejam nas negociações com o governo federal. Eles não produzem com base em alguma estratégia, produzem visando o lucro. Mas é ainda pior do que isso, porque o Império Norte-Americano, um império de arrogância e excepcionalismo, acredita que pode contar com uma quantidade limitada de munições para, essencialmente, causar choque e pavor, destruindo rapidamente o caminho até a vitória. E agora essa era chegou ao fim. Não há mais como invadir e arrasar um país ou uma população diante dos adversários que restam. Isso não é mais possível. 2 dos 3 países têm capacidade nuclear, possuem armas nucleares. E há ainda o Irã, que rejeitou o desenvolvimento de armas nucleares. Rejected nuclear development, weapons development. It has both air defense systems and. Ela possui tanto sistemas de defesa aérea quanto sistemas de mísseis balísticos e drones, além de um enorme exército, que também é experiente e tem muita vivência em combate. Então há muitos fatores em jogo aqui. E claro, o terreno, toda a imensa população, o avanço científico e tecnológico, não apenas militar, mas também humano e social. Estamos falando, portanto, de um país, de uma civilização, que não pode simplesmente ser derrubada por um ataque relâmpago e devastador, como os Estados Unidos esperavam. Esse é o momento decisivo em que nos encontramos. É isso que veremos enquanto o Império Norte-Americano continuar sendo sustentado pela população sobre a qual governa, dentro de suas fronteiras imperiais.
borders, within its imperial borders. For as long as it stands, this is how it's going to be. Enquanto as coisas continuarem assim, é assim que vai ser. Os Estados Unidos vão cometer erros de cálculo. Vão se ver sendo empurrados para trás. E então teremos que estar prontos para lidar com as consequências disso. É isso que estamos vendo agora com o fechamento do Estreito de Hormuz. O fechamento do Estreito de Hormuz é algo muito real e está acontecendo. Os Estados Unidos tentaram lançar dúvidas sobre isso. Tentaram dizer que o Estreito de Hormuz está meio que aberto, mais ou menos. Mas não está. Neste momento, pessoal, ele está totalmente fechado. E é isso que temos dito há tanto tempo. O tráfego de navios em Hormuz caiu a zero desde 28 de fevereiro. Vinha diminuindo gradualmente, mas a partir dessa data, não havia nenhum navio cruzando o Estreito de Hormuz. Agora, o que o governo iraniano disse é que enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado, há a possibilidade de trabalhar com o Irã, de se comunicar com o Irã, para garantir que se você for autorizado a atravessar, isso seja feito de uma forma que seja legal para o Irã e respeite a autoridade do Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Então, essencialmente, o Irã dita os termos legalmente. Donald Trump está muito desesperado neste momento, porque está percebendo o que está por vir. Ou, pelo menos, provavelmente está sendo informado de que há sinais claros de que ele precisa prestar atenção. Enquanto isso, os preços do petróleo estão caindo aqui, porque a grande mídia ocidental gosta de manter as coisas com um tom positivo para que as pessoas não entrem em pânico. Enquanto essa crise continua, Trump está tentando conseguir aliados na Europa e na OTAN, e até mesmo não aliados como a China, para escoltar petroleiros. Você deve se lembrar de que, não faz muito tempo, Donald Trump exigia que a Marinha fizesse isso, certo? Que a Marinha deveria escoltar os petroleiros. A Marinha dos Estados Unidos disse não, mas agora ele está tentando fazer com que outros países o façam. E claro, eles estão dizendo, nem pensar. Quero apenas mostrar isto. Enquanto os preços do petróleo estão caindo, toda vez que Donald Trump diz, certo, vamos formar essa coalizão para escoltar petroleiros no Estreito de Hormuz, o preço sobe. Recentemente passou de $100 por barril e agora se estabilizou em 93. Mas os preços dispararam 40% durante a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, e esse é o nível mais alto desde 2022. O Brent fechou acima de $100 pela primeira vez em 4 anos na última semana. Então isso é uma crise, e é uma que só vai piorar com o passar do tempo. Agora, outro relatório aqui, antes de eu entrar nas palavras de Donald Trump sobre o assunto, da NPR. Estou fazendo isso de propósito, porque a Fox News, neste momento, está apenas fazendo o papel de torcedora. E embora a NPR e a grande mídia ocidental, o lado liberal, não sejam de forma alguma adversárias, elas estão apenas irritadas com Trump por não travar essa guerra da maneira que gostariam. Ou seja, desenvolvendo uma força doméstica e fazendo tudo, sabe, com o tipo certo de relações públicas, o plano certo, todas essas coisas. É só isso, é a mesma coisa. Eles querem guerra com o Irã, só não gostam da forma como ele fez isso. Trump exige que a OTAN e a China policiem o Estreito de Hormuz. Até agora, eles não estão aderindo. Então, essa guerra está entrando em sua 3ª semana. Israel está dizendo que quer mais 3 semanas de guerra, e o presidente Trump está exigindo que outros países ajudem a garantir a segurança do Estreito de Hormuz. Como os países não estão reagindo positivamente a essa exigência, ele está dizendo que China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros deveriam enviar navios de guerra. No Financial Times, Trump alertou que seria muito ruim para o futuro da OTAN se os países não fizessem isso. Mas o primeiro-ministro britânico Keir Starmer rejeitou essa ideia, dizendo que estão tomando as medidas necessárias para se defenderem e protegerem seus aliados. Não seremos arrastados para uma guerra mais ampla. A Alemanha não vê nenhum papel para a OTAN na patrulha do Estreito de Hormuz. Enquanto esta guerra continuar, não haverá envolvimento,
nem mesmo na opção de manter o estreito aberto por meios militares. A Espanha e a Itália também disseram que não enviarão navios para o estreito. E a China, é claro, afirmou que não ajudaria a garantir sua segurança e pediu o fim das hostilidades. Então, ninguém está aderindo a isso. E Donald Trump está furioso, como era de se esperar. Isso sempre acontece com Donald Trump. Eis o que ele disse em reação às constantes recusas que recebeu em relação a essa exigência de que outros países agora abram o Estreito de Hormuz para ele. Incentive outras nações cujas economias dependem muito mais do estreito do que a nossa. Veja, nós recebemos menos de 1% do nosso petróleo desse estreito, e alguns países recebem muito mais. O Japão recebe 95%, a China recebe 90%, muitos europeus recebem uma boa parte e a Coreia do Sul recebe 35%. Então queremos que eles venham e nos ajudem com o estreito. Nós o mantemos em muito boas condições. Os países que mencionei, nós já cuidamos do Irã. Mas agora, pelo fato de que literalmente um único terrorista pode colocar algo na água ou disparar um pequeno míssil, e é uma distância relativamente curta, porque é uma área estreita, essa é uma das razões pelas quais eles sempre usaram isso como arma. O Irã sempre usou isso como uma arma econômica e não vai conseguir usá-la por muito tempo. Diversos países me disseram que estão a caminho. Alguns estão muito entusiasmados com isso e outros não. Alguns são países que ajudamos por muitos anos. Nós os protegemos de ameaças externas terríveis e eles não estavam tão entusiasmados. E o nível de entusiasmo, isso importa para mim. Temos alguns países onde mantemos 45 mil soldados, excelentes soldados, protegendo o país, e temos feito um ótimo trabalho. E o que queremos saber é, vocês têm algum caça-mísseis? Bem, preferiria o Thief Hamburg, senhor. Então, você percebe a abordagem aqui de Donald Trump? A abordagem é dizer, e isso é típico do Império dos Estados Unidos, apenas de uma forma grosseira e característica de Trump, que todos que estão me rejeitando e rejeitando os Estados Unidos deveriam, na verdade, estar agradecendo aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão protegendo todos com quem fazemos negócios, todos que supostamente são nossos aliados, sejam os países europeus da OTAN, os estados do Golfo, e assim por diante. Mas é claro, nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Todo esse desastre da guerra do Irã fez o oposto de proteger os estados do Golfo. Eles foram duramente atingidos. Até o New York Times reconheceu os danos às bases na região e os danos que ocorrem quando há rajadas de mísseis, salvas e ataques de drones em um país, o que isso causa ao petróleo, mas também o que causa às bases. Isso as torna inoperantes, tanto pelo medo quanto pelos danos já causados às bases dos Estados Unidos. Portanto, não há um aumento no nível de segurança. Os Estados Unidos, ao bombardear o Irã, tornaram a região menos segura, porque agora o Irã, é claro, sente-se compelido a se proteger, acredita que tem o direito de se proteger e que precisa infligir um certo nível de dor aos agressores para que parem. E isso significa que todas as bases na região e os países que permitem que essas bases as ocupem agora são alvos. E é aqui que estamos neste momento, em termos do nível absoluto de ilusão sobre o que deveria acontecer com o Estreito de Hormuz, agora que está completamente fechado. Agora, Donald Trump não apenas atacou outros países nesse sentido, mas também atacou seu próprio Pentágono. Segundo o New York Times, em uma reunião no Salão Oval na semana passada, um frustrado Sr. Trump pressionou o general Charles Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto, sobre por que os estados não poderiam reabrir imediatamente o estreito. E a resposta foi direta. But why the U.S. could not immediately reopen the strait, and the answer was straightforward. Even one Iranian soldier or militia member zipping across. Mesmo um único soldado ou membro de milícia iraniano atravessando o estreito em alta velocidade em uma lancha poderia disparar um míssil móvel diretamente contra um superpetroleiro em movimento lento ou colocar uma mina-lapa em seu casco. Desculpem por isso, pessoal. Preciso remover isto. Isso sempre acontece. Pronto. Culpem o StreamYard pelas dificuldades técnicas.
Aqui está. Este é o New York Times. Em uma reunião no Salão Oval na semana passada, um frustrado senhor Trump pressionou o general Charles Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto, perguntando por que os Estados Unidos não poderiam reabrir imediatamente o Estreito de Hormuz. A resposta foi direta. Mesmo um único soldado ou membro de milícia iraniano atravessando o estreito em alta velocidade em uma lancha poderia disparar um míssil móvel diretamente contra um superpetroleiro em movimento lento ou colocar uma mina em seu casco. Então é isso. Não há como recuperar isso militarmente. Porque, embora se possa dizer que a enorme frota naval do Irã, seus grandes navios, realmente não estava sendo usada para nada, muitos deles já estavam atracados e foram destruídos por ataques aéreos dos Estados Unidos, ataques à distância, que eliminaram grande parte da marinha. E de muitas maneiras, sim, esses navios se foram, muitos deles, incluindo o crime de guerra que ocorreu na costa do Sri Lanka. Mas o Irã possui um número enorme de embarcações menores armadas com mísseis antinavio e outros tipos de tecnologia de drones e armamentos ofensivos que vão destruir esses petroleiros. E eles já o fizeram. Nós mostramos a eles aqui no Golfo Pérsico. Eles atacaram petroleiros, atingiram-nos. Acredito que atingiram 2 em uma única noite, apenas para demonstrar que isso pode acontecer e que acontecerá se as exigências do Irã não forem atendidas. Então, quais são essas exigências? E elas são razoáveis. Aqui estão as possíveis condições para reabrir o Estreito de Hormuz, de acordo com o veículo de mídia iraniano Tasnim. O levantamento garantido das sanções, que tem sido parte das negociações nucleares iranianas desde o início, e a retirada das bases americanas. Bem, isso já é um fato agora, que o Irã declarou esses ativos como uma ameaça à sua integridade territorial e soberania. Um fato verificável. A devolução dos ativos congelados, bem, é a mesma coisa que aconteceu com a Rússia, a Venezuela e outros países. Por que os Estados Unidos têm o direito de congelar os ativos de outro país? Simplesmente não deveriam ter esse direito. E então, há o desenvolvimento do comércio fora do dólar. Uma nova ordem no Oriente Médio, essencialmente. Bem, isso é tudo que realmente pode existir. É tudo que realmente deveria existir. Agora, há outra parte disso que as pessoas precisam entender, e é que o Irã está fazendo uma exigência muito crítica quando se trata de comércio fora do dólar. Porque o que o Irã disse é que permitirá que petroleiros passem pelo Estreito de Hormuz sob uma condição muito interessante, que os pagamentos por esse petróleo sejam feitos em yuans chineses. Isso é algo que o país deixou claro que pode acontecer. Um funcionário iraniano disse à CNN que o Irã está considerando permitir que um número limitado de petroleiros atravesse o Estreito de Hormuz, desde que a carga de petróleo seja negociada em yuans chineses. Bem, não sabemos se isso realmente vai se concretizar. Você sabe, isso exige muita estrutura econômica. Mas só o fato de colocar isso em pauta já é um sinal de que os Estados Unidos foram alertados. E o mesmo vale para toda a infraestrutura e arquitetura do petrodólar. Esse sistema exige muito mais do que apenas os TASMA. Ele depende da dominância americana, mas também da cumplicidade da Europa e dos Estados do Golfo. E, claro, de como o petróleo é negociado, como a energia é comercializada e como o dólar é usado como moeda de reserva. Tudo isso está sob alerta. Todo o sistema financeiro global sobre o qual os Estados Unidos têm presidido está sob alerta. E veja, isso só vai piorar, porque o Irã está partindo para a ofensiva. Segundo o Dropsite News, não vai parar no Estreito de Hormuz. Não vai começar e terminar nesse ponto de estrangulamento. Não, o Irã vai expandir seus alvos, não apenas a infraestrutura militar, mas também a infraestrutura econômica que torna essa infraestrutura militar possível. E aqui está uma lista de corporações que eles disseram que devem evacuar. Todo cidadão desses países, estrangeiros, qualquer pessoa precisa deixar os seguintes locais. Eles precisam evacuar o escritório de ligação global da Lockheed Martin,
o escritório de ligação militar em Abu Dhabi, a Boeing em Dubai, a Microsoft em Dubai. Dubai vai ser atingida. Depois em Amman, a Oracle, novamente em Amman, a ExxonMobil, o Citigroup em Amman. Então Abu Dhabi, Dubai, essas empresas, Dubai, quero dizer os Emirados Árabes Unidos, vão ser muito atingidos nos próximos dias e semanas por causa de toda a infraestrutura econômica que torna possível a infraestrutura militar lá. E continuar a impor dor econômica e acelerar esse processo de realmente fazer o efeito boomerang da forma como essas sanções funcionaram, essencialmente aplicando um tipo de sanção econômica massiva de volta contra os próprios Estados Unidos, por meios militares, mas também pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Agora, novamente, Trump implorou à China que viesse ao resgate para a reabertura do Estreito de Hormuz. E o que torna isso absolutamente ridículo não é apenas o fato de os Estados Unidos estarem envolvidos, mas que o Irã e a China são muito bons amigos. Eles têm uma parceria estratégica massiva, um acordo de 25 anos que inclui grande desenvolvimento econômico e outras formas de cooperação. Mas isso já foi neutralizado. Enquanto a China negocia com o Irã para mover petroleiros transportando energia presos no Estreito de Hormuz, de, digamos, Catar para a China, o comércio de energia entre China e Irã já está acontecendo. A China recebeu uma espécie de passe de solidariedade. Durante toda esta guerra, tem comprado energia iraniana e a transportado pelo Estreito de Hormuz. Em uma humilhação para os Estados Unidos, o Irã tem enviado petróleo para a China através do Estreito de Hormuz. De acordo com dados de rastreamento de petroleiros, o Irã enviou entre 13,7 milhões e 16,5 milhões de barris de petróleo bruto de 28 de março a 11 de abril, o que equivale a aproximadamente 1,1 a 1,5 milhão de barris por dia. Embora isso esteja abaixo do pico de fevereiro, antes da guerra, ainda está próximo da média do ano passado. E a maioria, se não todas, dessas remessas estão indo para a China, de longe o maior cliente do petróleo iraniano. Enquanto a China obtém 45% de seu petróleo através do estreito, poder negociar com o Irã dessa forma mostra apenas que essa parceria não está incluída no fechamento do Estreito de Hormuz e que a China está mais do que disposta a fornecer essa tábua de salvação econômica comprando petróleo iraniano. Vamos ver que não apenas a China não ajudará a reabrir o Estreito de Hormuz, mas continuará realizando atividades por meio dele e mantendo sua capacidade. Ela não precisará sofrer com isso da mesma forma. Então, Donald Trump, você pode implorar a China, mas a China não será afetada por isso. E, na verdade, não tem sido afetada desde o início. Esse é o erro crucial, o equívoco que sempre se comete. Acreditar, tentar ensinar ao mundo que os Estados Unidos não precisam disso. O país extrai seu próprio petróleo, obtém apenas uma pequena porcentagem dele de lá. Mas esse nem é o ponto. O ponto é que os Estados Unidos são o epicentro do sistema financeiro global, o sistema do petrodólar. Quando o preço do barril de petróleo chega a $200, isso afeta tudo. O Goldman Sachs, todos os bancos, todos os monopólios, as corporações. Todos dizem que isso vai aumentar os custos e os preços de forma astronômica e dramática. E isso vai levar a uma recessão econômica. É assim que funciona. É assim que as coisas vão acontecer. E assim, Donald Trump terá ao mesmo tempo uma guerra perdida e uma recessão econômica acontecendo, se isso for permitido. Se Donald Trump não vier à mesa de negociações com seriedade, buscando realmente atender aos objetivos do Irã, ou seja, encontrar o Irã onde ele está, o que significa, vocês não vão mais nos atacar, e vão fazer mudanças reais e concretas em seu comportamento e em sua presença na região, para que isso aconteça. E ao fazer isso, se o Irã tiver sucesso nisso, o que ainda é uma questão em aberto, os Estados Unidos e Israel não são atores racionais. Eles não aceitam a derrota facilmente. Continuarão a castigar o Irã, a reagir com violência e a fazer o que puderem para manter essa situação, não importando quanto de dano seja causado.
sem interceptores de defesa aérea e tudo mais, eles continuarão avançando na situação econômica. Eles vão continuar seguindo em frente de qualquer maneira. Então, o ponto aqui é que o Irã, mantendo-se firme em suas exigências, continuará a travar e lutar essa longa guerra. E talvez vejamos algo que não vemos há muito tempo. Uma derrota massiva para o Império, não uma derrota de longo prazo, como foi o caso do Afeganistão, nem apenas uma simples retirada em algumas áreas, quando um movimento social acontece em um determinado país, por exemplo. Nada disso deve ser subestimado ou subvalorizado. Mas estamos diante da possibilidade de que, se o Irã se mantiver firme e lutar nessa guerra prolongada, se conseguir preservar a integridade territorial, a unidade da população e a capacidade das Forças Armadas de continuar fazendo o que estão fazendo, se tudo permanecer como está, ou até se tornar mais favorável ao Irã, então poderemos ver uma derrota geral massiva para os Estados Unidos de forma tão rápida que provavelmente seria histórica em termos de guerra imperial moderna dos Assumés e do que isso significa para o mundo. E os neoconservadores estão soando o alarme sobre isso, certo? Vou encerrar aqui. A guerra do Irã revela os limites do poder militar dos Estados Unidos. Muitas fraquezas podem ser corrigidas com decisões de aquisição mais inteligentes, mas não com uma liderança melhor. E isso está realmente errado, porque Max Boot, que foi um defensor da guerra do Iraque durante a era Bush Jr., é alguém, uma cobrinha. Max Boot costumava ser um homem que amava Bush, um republicano, talvez um independente, não sei bem qual era sua filiação partidária, mas ele fazia parte do sindicato pró-guerra com o Irã, sabe, como um analista de think tank e tudo mais. E agora ele faz parte do Washington Post, o Washington Post da CIA, e é agora um defensor do tipo de guerra dos democratas, que é o neoconservadorismo completo. A profissionalização da máquina de guerra, a dependência da inteligência, a dependência da política da Guerra Fria e o foco total em Rússia e China, enquanto se afasta do Oriente Médio dessa forma. Então os republicanos deveriam, sob Donald Trump, se afastar do Oriente Médio e adotar uma postura mais, como se diz, isolacionista, apresentar as coisas dessa forma. Mas como se pode ver, todos acabam voltando à média, porque o objetivo geral do Império é o mesmo. Temos dito aqui neste canal há muito tempo. Não existe um tabuleiro de xadrez para o Império dos Estados Unidos. Não se trata de mover peças de xadrez. Trata-se de destruir todas as peças do outro lado. E a ordem em que isso acontece não importa muito, contanto que aconteça. Temos dito há muito tempo neste canal que o Irã sempre seria o ponto de resistência entre a Rússia e a China em um confronto com os Estados Unidos. E esta guerra está provando isso completamente certo. Mas aqui temos, ele analisa o quão bem-sucedidos os Estados Unidos têm sido. Mas é claro, ele fala sobre como, precisamos produzir mais armas, porque veja, não temos mísseis de defesa aérea suficientes, não temos mísseis de ataque de precisão suficientes, não temos mísseis Tomahawk suficientes. Produzimos apenas cerca de 57 desses, 96 daqueles, e precisamos fazer mais, certo? Precisamos investir mais nisso. Mas também precisamos investir em líderes melhores. O que ele realmente diz nesse artigo é que o Estreito de Hormuz é um ponto de estrangulamento que os Estados Unidos não conseguem realmente controlar, a menos que tenham liderança e meios militares que tenham sido preparados para isso desde o início. E é aí que há uma grande diferença na classe política, neste momento, no establishment, sobre o que aconteceu aqui. Eles sempre vão alegar que é falta de preparação. É falta de preparação. Mas, na verdade, o que estão dizendo é que é falta de poder, de capacidade, falta da habilidade de afirmar domínio sobre um país como o Irã. Esse é um problema que nunca poderia ser resolvido com planejamento, mas é um que o Império dos Estados Unidos vai ter que enfrentar pelo resto de seus dias. Esse é o momento histórico em que estamos. Então, provavelmente, teremos muitas mais semanas disso. Os Estados Unidos e Israel estão ficando sem armas.
podemos ver uma redução no volume de seus ataques. Eles estão tentando evitar atingir a infraestrutura de petróleo do Irã agora. Estão permitindo que o Irã, como eu mostrei, exporte petróleo pelo Estreito de Hormuz para a China e outros lugares. E estão fazendo isso porque têm tanto medo de que, se atingirem a infraestrutura de petróleo do Irã, os mercados de petróleo vão simplesmente explodir. Então, neste momento, eles estão tentando evitar que, depois do que Israel e os Estados Unidos fizeram no sul de Teherã há alguns dias, o que teve um grande impacto nos mercados de petróleo, a situação piore daqui para frente. É provável que comecem a ficar sem munições. Na verdade, é bem provável que já estejam. Eles vão ter que reduzir os ataques. Seus sistemas de defesa aérea já estão se esgotando. Talvez tenham que lidar com o fato de que não conseguirão impedir nada do que o Irã lançar contra eles. Então, passam a depender de censura, desinformação, manipulação, má interpretação do que está acontecendo. Tudo isso. Esse é, de certa forma, o rumo que o conflito deve tomar, enquanto os Estados Unidos tentam usar o que resta de seus estoques de armas para infligir sofrimento ao povo iraniano e esperar que isso leve à rendição. Há relatos de que, segundo, não sei se é a Axios ou outro veículo da grande mídia, supostamente Arashi e Steve Witkoff estão conversando agora, certo? Depois das notícias de que o Irã havia rejeitado as conversas, agora eles estão dialogando. E então Arashi voltou imediatamente e disse: "Não estamos conversando." Então ainda há muita névoa de guerra. Mas, de qualquer forma, estamos em um confronto de proporções absolutamente históricas. E esta guerra só vai se tornar mais feia para o mundo inteiro. Mas o lado positivo é que cada vez mais pessoas ao redor do mundo vão aprender exatamente qual é o verdadeiro estado do Império dos Estados Unidos neste momento. Seja ele uma força social, uma força econômica, digna de dominarmos e nos organizarmos. Muitas pessoas já diriam absolutamente que não, dadas a sua miséria econômica, a queda no padrão de vida, as guerras intermináveis, as doenças, enfim, tudo. A privatização de tudo, o movimento, a saga Epstein, que mostra a depravação no topo da exploração, e por aí vai. Muita gente diria não, este não é o sistema que queremos. Mas isso só vai reforçar ainda mais essa percepção. E, com sorte, levar as pessoas a uma direção em que queiram mudar isso. E queiram mudar para melhor. E comecem a discutir como isso poderia ser. Então, continuaremos a reportar sobre isso aqui. Quero apenas agradecer a todos que enviaram um superchat e se tornaram novos membros. Muito obrigado, Joseph. Muito obrigado, Angus. Muito obrigado a você, usuário. Lista grande e longa. Continue com o ótimo conteúdo. Agradeço por isso. Muito obrigado, Snowy. Alguém disse que ele fugiu para a Alemanha no começo. Eu vi isso, eu vi. Pegou um avião. Não foi verificado. E Israel disse que não havia ninguém naquele avião, que Netanyahu não estava nele. Mas sabe, nunca se sabe. Andrew, muito obrigado. Você viu o início desta guerra. Isso é história. Temos isso aqui. Obrigado por trazer seu programa para nós. Obrigado. Divulgar todos os arquivos Baby acabaria com a Terceira Guerra Mundial. E mais 4. Ok. Os arquivos também revelarão a verdade sobre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Interessante. É interessante dizer isso. Então, rezem para que o Bibi renuncie. O reinado dele acabou. A gente não sabe. Provavelmente não, mas talvez em breve. A esposa do Trump foi apresentada pelo Epstein, Lalila. E aí temos aqui. E se o Trump e os amigos dele estiverem usando isso para ganhar dinheiro? Claro, comércio internacional não foge ao perfil do Trump. Tudo isso. Não, eles estão usando. Olha, tudo que o Império dos Estados Unidos faz, capitalismo monopolista, é isso, certo? Todos esses financistas querem ganhar dinheiro. Os investidores, os banqueiros, querem ganhar dinheiro. Então eles vão fazer uso de informações privilegiadas e tudo mais, para qualquer coisa que aconteça. Mas eu não diria que essa é a principal força que move tudo isso, certo?
Porque eu acredito que os lucros de investidores no curto prazo são bons, mas é por isso que você vê certos mestres da guerra que se opõem ao que Trump está fazendo, explicarem exatamente por que isso talvez não tenha sido a melhor ideia, pelo menos da forma como foi executada. Acho que isso mostra que há um quadro maior, estratégico, entre aspas aqui, que diz respeito ao Império dos Estados Unidos como uma força econômica, querendo garantir que todos esses adversários que eles mesmos criaram sejam eliminados da maneira mais eficaz possível. E essa não foi. Então isso vai lhes render mais dinheiro quando chegarem a... Veja, é isso que acontece. That will get them more money when they do this. That's the thing. It's like, yeah, there's money for inside trading, and then there's money. É tipo sim, existe o dinheiro, e depois existe o tipo de dinheiro que vem dos lucros e dos investimentos que acontecem quando você pode literalmente criar mercados inteiros para si mesmo. Isso é o imperialismo, em poucas palavras. É isso que eles querem fazer com o Irã, com a China, com a Rússia. Se for caos, tudo bem. Eles ainda conseguem encontrar uma forma de garantir que tenham os mercados e a dominância de que precisam para assegurar a dominância do dólar, claro. A dominância do petrodólar. E realmente a dominância financeira, econômica e militar para reproduzir sua classe. Aquela classe Epstein, na verdade a classe dominante. Os monopolistas, os capitalistas, os corporativistas. Sem mais delongas, pessoal. É isso para o programa de hoje. Quero agradecer a todos que vieram hoje. Também quero lembrar que provavelmente vou deletar aquele segmento do Ben Swan, mas vocês podem encontrá-lo na descrição do vídeo para quem assistir mais tarde e se perguntar: ué, o que aconteceu? Está na descrição. Amanhã estarei ao vivo com o professor Mohammad Marandi, ao meio-dia, horário do leste, no dia 17 de março, para obter um pouco mais de informações sobre o que está acontecendo dentro do Irã, além de uma visão mais ampla sobre a guerra e a situação atual. Então, novamente, meio-dia, horário do leste, 17 de março, com Mohammad Marandi, e depois no dia 17, às 11 horas da manhã, horário do leste, com Alastair Crook. Vou continuar anunciando quando novos programas acontecerem. Quero que todos vocês cliquem no botão de curtir para ajudar este vídeo a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pelos novos superchats. O botão de curtir vai manter este vídeo ativo depois que terminarmos. Obrigado por essas palavras gentis. Provavelmente eu disse isso errado, mas muito obrigado mesmo. E aqui vai outra. A pergunta do século, disseram. O que vai acontecer agora com aquele orçamento militar que os Estados Unidos obrigaram os países da OTAN a pagar? Não me pergunte. Veja, grande parte do orçamento militar é simplesmente, você sabe, é literalmente roubo. Quero dizer, as auditorias mostram que trilhões de dólares não foram contabilizados. Eles estão apenas maquiando os números, acumulando dinheiro, imprimindo moeda. E eu acho que para todos esses países que estão sendo forçados a pagar, os Estados Unidos vão continuar tentando extrair tributos deles. E talvez até mesmo, sabe? Porque eu acho que é assim que esse complexo militar industrial continua conseguindo o que quer. Quantias enormes de dinheiro público para eles mesmos, por fazerem o que estão fazendo agora, que é não produzir o suficiente, produzir muito pouco, produzir coisas ineficazes e ultrapassadas. Eles só querem os lucros, certo? Então acho que isso vai continuar acontecendo, mas como eles vão fazer isso em um ambiente que está se tornando mais difícil, considerando que essas guerras estão se tornando mais catastróficas com o passar do tempo? Essa é uma outra questão. Mas muito obrigado, pessoal. Apertem o botão de curtir antes de sair. Estou indo nessa. Na descrição do vídeo, vocês podem encontrar o Patreon, o Substack e o Buy Me a Coffee, entre outros. Vocês podem apoiar esse canal. Vejo vocês amanhã, ao meio-dia, horário do leste, no dia 17 de março, com o professor Mohammad Marandi. Tchau, tchau.